Olá, pessoal. Em primeiro lugar, se você é do Brasil e deseja aprender línguas, eu recomendo que você assista com bastante atenção às 3 palestras que eu divulguei anteriormente aqui mesmo nesse canal. Eu acho que aqueles 3 vídeos, eles já vão poder contribuir para você enormemente e podem fazer uma diferença tremenda no seu progresso aprendendo uma língua, desde que você aplique os princípios que eu ensino. Tudo baseado no meu próprio conhecimento, na minha experiência e em coisas que eu aprendi de fontes diferentes. Bom, o título desse vídeo hoje é sobre um tema que eu tenho refletido a respeito, mas eu acho bastante importante que mais brasileiros saibam a respeito, que é: os alunos, de maneira geral, não podem julgar cursos, livros, materiais ou professores. Eu vou explicar agora exatamente o que eu quero dizer com isso. Eu ensino línguas há alguns anos para pessoas de várias nacionalidades. Eu já tive alunos dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, da Espanha, também clientes de coaching de várias nacionalidades. E eu fico bastante impressionado que os únicos que ficam fazendo algumas perguntas, como se entendessem as respostas, são os brasileiros. Por exemplo, eu tenho cursos para ensinar línguas diferentes. As pessoas perguntam: qual é a sua metodologia? Qual é a duração das aulas? Ou então, qual é a carga horária? E eu fico, às vezes, refletindo a respeito. A pessoa tem uma crença de que ela pode comparar materiais de acordo com a carga horária? Ou então, será que ela é uma especialista em metodologias de aprendizado e ela acha que sabe avaliar exatamente o que eu faço? Quando eu tento explicar pacientemente para algumas dessas pessoas, eu sempre noto que normalmente as pessoas elas estão falando de coisas que não entendem. Eu passei anos da minha vida pesquisando a memória, pesquisando a inteligência, o aprendizado, como que eu poderia me beneficiar de princípios e ao mesmo tempo aprender cada vez mais rapidamente as línguas estrangeiras que tanto me interessam. E eu estou atualmente aprendendo a minha nona língua e eu às vezes recebo mensagens, principalmente por e-mail, de pessoas que nunca aprenderam uma segunda língua, ou às vezes até aprenderam uma segunda língua, mas elas não entenderam exatamente quais são os princípios do aprendizado que permitiram isso, então elas não sabem exatamente quanto de tempo elas poderiam ter economizado e mesmo de dinheiro se elas tivessem feito da melhor forma na primeira vez, mas elas acreditam que elas têm a capacidade de julgar exatamente como as coisas funcionam, sendo que elas não estudaram a respeito. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe ela queria comprar um carro, mas a minha mãe, ela não entende de mecânica de carros. Então o que ela fazia? Ela perguntava para um primo nosso, que é mecânico de carros, para ele avaliar toda a parte mecânica, elétrica do carro e dizer para ela se o carro estava em condições para ela comprar. E de igual maneira, eu percebi com o passar do tempo que eu tinha algumas lacunas em física. Eu adoro física. Aliás, eu gosto de todas as ciências exatas.
Principalmente matemática, mas depois química, física, coisas de engenharia, tudo me interessa em geral. Astronomia, enfim. E eu gostaria de resolver as minhas lacunas em física. Eu estava refletindo a respeito e fazendo uma comparação de professores que eu tive de física na minha vida, e eu notei que, infelizmente, a maioria dos professores de física que eu tive não foi de qualidade. Quero dizer, eram professores que, mesmo que tivessem uma boa intenção, que tentassem ensinar da melhor forma que eles pudessem, ainda assim, as estratégias que eles usaram não contribuíram para mim como as estratégias de um outro professor que eu encontrei que sabia melhor a didática, que pesquisou um pouco mais a respeito. Então, assim, eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, eu gostava bastante de um livro de física, eu achava que aquele livro era bom, né? Mas hoje, quando eu paro para fazer a comparação sobre aquele livro com outros que eu conheço, eu percebi que o livro que eu usei no ensino médio foi muito ruim. Ele me deixou com diversas lacunas. E agora, já com a graduação concluída, eu sou obrigado a revisar física do ensino médio para poder resolver essas lacunas. E eu não me sinto mal por ter que dar esse passo para trás. Pelo contrário, eu acho que é um ato de humildade você dar um passo para trás para poder dar vários passos para frente depois. Eu estava pesquisando a respeito e como que eu ia resolver as minhas lacunas, e eu finalmente encontrei um excelente curso de um professor que estudou no ITA, que provavelmente é a melhor faculdade que existe no Brasil. E já assistindo às primeiras aulas dele, eu me dei conta de quantas coisas que eu saí do ensino médio sem saber, né? E como eu gosto de ter domínio sobre as coisas, eu resolvi me inscrever no curso, né? E eu estou percebendo o quanto eu me iludi achando que eu tinha a capacidade de julgar materiais de física quando eu estava no ensino médio, né? Então, para vocês, assim como a minha mãe não tinha a capacidade de julgar o carro, eu não tinha a capacidade de julgar a física quando eu estava no ensino médio, eu diria, vocês têm que ter um pouco de humildade quando vocês estão avaliando coisas sobre aprendizado de línguas. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas interessadas em aprender sueco, inglês, francês, alemão ou qualquer outra língua, e a pessoa se julga na posição de saber tudo que ela precisa para aprender a língua. Mas se ela soubesse exatamente o que ela precisa, ela não precisaria da minha ajuda. Eu posso ficar explicando a minha metodologia pacientemente diversas vezes, mas vocês não entendem às vezes que mesmo que vocês soubessem todos os passos, vocês precisam de alguém apontando para vocês onde vocês estão errando. O processo de aprendizado de uma língua é um processo tortuoso, ele não é um processo em linha reta. Vocês vão precisar de ajuda, vão precisar que alguém esteja o tempo inteiro apontando para vocês por onde vocês têm que ir, né? Não é um defeito de alguém quando você procura ajuda, não interessa em qual idade você esteja. Eu estou agora com 29 anos, eu sei que já há várias coisas de física que eu deveria saber, como eu não sei, eu fui procurar ajuda, por isso eu me inscrevi nesse curso, né? Mas enfim, vocês às vezes acreditam que sabem tudo o que vocês precisam, só que o que vocês não percebem é que o maior investimento é de tempo e não de dinheiro.
É fácil aprender uma língua. O difícil é falar a língua, o difícil é atingir a fluência, né? Você pode aprender sueco ou alemão com um livro, com um vídeo no YouTube, com qualquer professor. Agora, a parte mais difícil é o que exatamente você deve avaliar, seja de um livro, de um professor ou de um curso, para você seguir e atingir a tão sonhada fluência. Alguém leva anos para juntar experiência, para conseguir avaliar essas coisas, para conseguir descobrir se algo leve a pena. Portanto, galera, parem de se enganar, quer seja comigo ou com qualquer outro professor. Vocês devem ter humildade de reconhecer as limitações de vocês e pedir ajuda sempre que necessário. Isso não é uma demonstração de falha, pelo contrário, a nobreza ela anda sempre do lado da humildade. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem e até o próximo vídeo.